Olá, pessoal. Sétimo 1, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, todos tranquilos dentro de casa, para a gente continuar nossa sequência aqui de aulas online, no mínimo até final de julho, vamos assim. Em agosto a gente vê como é que vai ficar. Hoje, nossa sexta aula online, a gente entra na apostila do segundo bimestre, tá? A gente começa hoje a apostila do segundo bimestre. E a aula de hoje, pessoal, ela é muito simples. A gente vai falar sobre os principais biomas do planeta, os 10 principais biomas do planeta. Vai ser basicamente, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um para vocês, só para vocês terem uma noção. Na próxima aula a gente fala sobre os biomas do Brasil, tá? O que são biomas, para começar? Você já sabe, você já tem uma noção do que é o ecossistema, a gente já falou sobre isso. Os ecossistemas são sistemas fechados, não totalmente fechados, mas onde vivem uma certa quantidade de animais, de plantas, de bactérias e tal. E biomas são agrupamentos de ecossistemas com características semelhantes. Então, vários ecossistemas semelhantes, com características parecidas, não iguais, formam um bioma. O bioma é resultado da interação de fatores bióticos e abióticos do conjunto de ecossistemas de uma certa região. Então, o que são os fatores abióticos, a gente já sabe, são a temperatura, a luminosidade, umidade, quantidade de chuva, esse tipo de coisa. E os fatores bióticos são aqueles influenciados por seres vivos, tá? Toda essa interação entre os fatores bióticos e abióticos de vários ecossistemas de uma região acaba formando um bioma. Tá? A principal consequência da interação com os fatores abióticos é a vegetação. A vegetação é resultado direto dos fatores abióticos daquela região. Então, como é o solo, qual a composição do solo, qual é o clima, é calor, é frio, tem neve, o solo congela, o solo não congela. Tem tudo, então, tudo isso afeta diretamente a vegetação. Por isso que cada bioma tem a sua vegetação típica. Mas, como esses biomas muitas vezes têm extensão territorial muito grande, eles são muito extensos, muito grandes, pode ter espécies diferentes em determinados locais do bioma, é óbvio, tá? Ele não é restrito apenas... Tem as espécies típicas da vegetação daquele bioma, mas não é restrito a isso. Em determinados locais dele, pode haver outras espécies, devido a características peculiares daquele local exatamente, tá? Mas, de maneira geral, chegando como um todo, o bioma tem a sua vegetação típica que não varia muito. E os fatores abióticos, então, se eles influenciam a vegetação influencia a fauna. Então, a vegetação é influenciada pelos fatores abióticos e a fauna é influenciada pela vegetação. Você tem os fatores abióticos que determinam mais ou menos qual vai ser a vegetação que tem ali. E a vegetação que tem ali vai determinar mais ou menos quais vão ser os animais que vão viver ali. Porque os animais dependem da vegetação, obviamente. Então, por isso que é importante a gente relacionar o tipo de vegetação, o tipo de flora com o tipo de fauna. Cada tipo de vegetação que tem um determinado local, você pode esperar, a partir dessa vegetação, um certo tipo de fauna, tá? Então, uma vegetação X, você vai esperar que vai ter esse animal, esse e aquele. Uma vegetação um pouco diferente, você vai esperar ter outro animal, outro animal, outro animal. Tá? É importante a gente saber fazer esse tipo de associação. E como que a gente vai saber fazer essa associação? Conhecendo os biomas. Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre os biomas e aí em cada um deles a gente vai falar sobre algumas coisas e vocês vão aprendendo a fazer a correlação entre os fatores abióticos e a vegetação e entre a vegetação e a fauna. Tá? Tudo isso está relacionado. Fatores abióticos influenciam diretamente na fauna? Sim, influenciam também, mas eles influenciam mais na vegetação, e é a vegetação que vai influenciar na fauna, tá? Então, os fatores abióticos influenciam indiretamente. Diretamente também, só que menos, certo? Então, vamos falar sobre alguns dos biomas. São 10 principais biomas mundiais que a gente vai falar. E a aula de hoje vai ser basicamente isso. A gente vai falar bioma X, bioma tal, vou falar um pouquinho sobre cada um deles.
e terminou a aula, tá? Só que é bastante informação, tá? Vai ser rápido, não vai tomar muito tempo, mas vai ser bastante informação, tá? E depois a gente vai fazer a mesma coisa com os biomas brasileiros na próxima aula. O primeiro que a gente vai falar é a floresta pluvial tropical, tá? Vocês, em inglês fala-se muito da rainforest, é a floresta amazônica brasileira. A floresta pluvial significa uma floresta onde chove muito, tá? A floresta, e é a nossa floresta amazônica e outras também no mundo. As características dela tem alta biodiversidade. O que significa isso? Tem muita variação de plantas, de animais, muito tipo de planta, muito tipo de animal, muitos que só existem na floresta pluvial tropical, tá? Clima quente e úmido o ano todo, não tem inverno frio, não tem estação sem chuva, claro, tem estação que chove mais, estação que chove menos, mas estação sem chuva não tem, úmido e quente o ano todo. Vegetação densa significa o quê? Muita vegetação muito perto uma da outra, muitas espécies de vegetação muito próximas uma da outra, não tem grandes áreas sem vegetação, tá? Árvores grandes na maior parte, mas também entre aquelas árvores grandes tem vegetação pequena, folhas perenes. O que significa folhas perenes? Significa que as folhas ficam nas árvores o ano inteiro. As árvores não perdem suas folhas, tá? Então é isso. A floresta pluvial tropical está aí na tela para vocês, uma foto da floresta amazônica. Muitos rios, muita chuva, muita umidade, muito calor. O ano todo. Onde ela fica? Principalmente em regiões próximas à Ilha do Equador. Então, temos aí um mapa, você vê em verde todas as florestas pluviais tropicais que existem no mundo. Tá? Principalmente em regiões próximas à linha do Equador. Porque em regiões próximas à linha do Equador é a região exatamente mais quente. Isso a gente vai ver ainda nesse segundo bimestre, quando a gente vai falar, quando a gente vai estudar sobre biogeografia, certo? Sobre floresta pluvial tropical, então era isso que a gente tinha. Vamos para a próxima. A próxima é a floresta sazonal temperada. O que é sazonal? Sazonal significa que ela tem variações ao longo do ano. Ela não é igual o ano todo, ela varia muito ao longo do ano. E temperada significa que ela está em clima temperado. O clima temperado também a gente vai ver depois em biogeografia, mas o clima temperado é aquele que tem estações bem definidas, estações quentes e estações frias, tá? Então, a floresta sazonal temperada, ela tem verão quente e úmido e inverno frio, com dias curtos, ou seja, a noite dura 16, 17 horas e o dia dura pouco. E neve, então muita variação ao longo do ano, por isso é sazonal. Quente e úmido no verão, frio com neve e dias curtos no inverno. Árvores altas principalmente, com folhas que mudam de cor no outono e caem no inverno. Aí veja uma foto de uma floresta sazonal temperada. Ela está com as folhas todas vermelhas ou amareladas e já muitas no chão. O que a gente está vendo aí, então, uma foto tirada muito provavelmente no outono. Por quê? Por que as folhas mudam de cor no outono? Porque elas começam a secar, elas já não estão tão verdinhas, elas estão secando e ficando amareladas ou avermelhadas. E aí elas caem no inverno. Por que elas caem no inverno? Proteção para poder sobreviver ao solo congelado no inverno. A gente viu isso ano passado, tá? Vocês devem lembrar que o solo congela, a planta fica sem água, então a perda das folhas é uma adaptação para sobreviver ao período sem água, porque a água do solo está congelada, tá? Então essas folhas mudam de cor no outono e no inverno elas caem para sobreviver ao inverno. E a maior parte da fauna dessa floresta sazonal temperada, no inverno ela hiberna ou ela migra, vai para outro lugar. Vai para um lugar mais quente, onde vai ter disponibilidade de alimento. Por quê? Porque aí não vai ter disponibilidade de alimento. As árvores vão estar sem folhas, consequentemente também sem fruto, não vai ter o que comer. Tá? Então, ou os animais hibernam ou migram. Não todos, mas a maior parte sim. Certo?
Então, essas são as características da floresta sazonal temperada. E onde elas ficam? Em áreas mais afastadas do Equador. Por quê? A linha do Equador é mais quente, o que está mais afastado já faz um pouco mais de frio. Mais uma vez, a gente vai ver isso em biogeografia. Você tem ali, então, em verdinho, algumas florestas sazonais temperadas no mundo. Pode ver que é uma área bem menor do que as florestas pluviais, certo? E a maior incidência da sazonal temperada é no hemisfério norte. Tem no hemisfério sul também, você pode ver ali Austrália, Nova Zelândia, no Chile, mas é principalmente no hemisfério norte. O terceiro bioma que a gente vai ver é a floresta pluvial temperada. A floresta pluvial temperada, ela não é sazonal, é diferente, ela é mais parecida com a floresta pluvial amazônica, só que ela fica numa região mais fria, tá? Tem invernos e verões a menos. O que significa isso? Não faz tão frio no inverno, nem tanto calor no verão. E muita chuva o ano todo, por isso é uma floresta pluvial. Vegetação densa, árvores altas e uma variedade muito grande de fauna, tá? Porque não tem muita variação de temperatura, o inverno não faz tanto frio, o verão não faz tanto calor, então os animais conseguem ficar ali a maior parte do tempo, e isso dá uma variabilidade grande de animais, e também a variabilidade vegetal também é grande, o que ajuda a ter uma variedade animal, certo? E muita disponibilidade de água também, umidade, por quê? Tem bastante chuva o ano todo, certo? Então essas são as principais características da floresta pluvial temperada, que é típica do hemisfério norte também, mas em áreas do hemisfério norte onde não ocorre tanta neve, certo? Então praticamente toda a Europa, essa foto, se não me engano, é da Floresta Negra na Alemanha, mas está na maior parte da Europa, essa floresta pluvial temperada, na América do Norte também, um pouco na Ásia, tá? Essas são as características, então, da floresta pluvial temperada. O próximo é a taiga, ou floresta boreal. Aqui já é um tipo de um bioma diferente. É um bioma de clima frio, com verões curtos e invernos longos e rigorosos. Inverno rigoroso significa que faz muito frio. E a maior parte do ano é inverno, o verão é curto. A vegetação, só que a vegetação não perde folha, diferente da floresta sazonal. Por que ela não perde folha? Porque essa vegetação é formada basicamente por pinheiros que tem a folha, vocês sabem como é a folha do pinheiro, ela é em forma de agulha. Então essas folhas elas são adaptadas ao clima frio para não perder água, para manter um pouquinho de água em estado líquido lá dentro, tá? Então essas folhas em forma de agulha, elas são adaptadas a esse clima muito frio. E os animais que existem também nesse bioma também são adaptados ao frio, com muito pelo e uma capa espessa de gordura. Para quê? A gente falou na aula passada, estratégia de sobrevivência, para evitar perda de calor para o ambiente, tá? Então, não tem perda de folha, e todas as plantas e animais são adaptados. Por quê? Precisa ser muito adaptado, porque o clima é muito frio, basicamente, o ano todo. Tem verão, é curto, mas tem. A maior parte do ano é inverno, ok? E onde fica? Em regiões próximas ao Círculo Polar Ártico, ó. Lá no alto, a maior parte do Canadá e a região ali da Rússia, que a gente chama de Sibéria, os países escandinavos ali, Suécia, Noruega, Finlândia, é onde predomina a vegetação de taiga, ok? Essa região bem ao norte, Círculo Polar Ártico. A tundra não confunda com a taiga, ela é parecida com a taiga, porém, ó, também regiões muito frias, o solo é congelado quase o ano todo. Os verões têm dias bastante longos, mas o verão é curto, tá? Mas quando tem verão, os dias são muito longos. E aí, no verão, aparece a vegetação. Porque no inverno, olha só, no inverno quase não tem vegetação. No verão ela aparece, mas vegetação pequena. Pequenos arbustos, fungos, líquens, coisa bem pequena. Por quê? Como o verão é curto, não dá tempo de crescer uma vegetação grande. Então, a vegetação da tundra, ela aparece no verão, no inverno não tem, porque o solo está totalmente congelado, a maior parte do ano. E aí, no verão, o solo descongela e aparece um pouco de vegetação e também a fauna,
que tem alguns animais típicos, como, por exemplo, esse boi, esqueci o nome dele agora, boi almiscarado. Esse é o boi almiscarado, que é um animal típico da tundra. E onde fica a tundra? Só em regiões bem próximas aos dois polos. Olha aí no desenho, dá para ver, sim, está em preto, bem escurinho ali, bem nas bordas. Em cima, lá no sul do Chile e Argentina, lá no oeste do Canadá, se você for olhar, na parte bem de cima da Europa, Groenlândia, bem no alto. Tem umas regiões um pouquinho mais escuras do mapa, quase nem dá para ver direito, porque não é uma vegetação também que existe em muitos lugares, é só realmente nessa parte bem fria que existe esse bioma chamado de tundra. Ok? Vamos então ao próximo, que é a savana, a floresta sazonal tropical. Veja bem, a savana também é sazonal, porque são estações bem definidas, verão e inverno, mas a maioria do ano tem clima quente, com pouca chuva e vegetação baixa. Claro, onde não tem muita chuva é difícil ter uma vegetação alta, porque as plantas precisam de água, então pouca chuva significa vegetação baixa. E as árvores têm cascas grossas, resistentes a queimadas. Por quê? Porque onde tem pouca chuva e bastante calor, acontecem queimadas naturalmente, assim, queimadas provocadas pelo calor, sem ser provocadas pelo homem. Então, essas árvores que vivem lá são árvores que são capazes de resistir a queimadas. E fauna bastante típica. A fauna típica dessas savanas são, por exemplo, leões, elefantes e girafas, isso na savana da Europa, e a gente fala também aqui de tamanduás e emas, que são típicos da savana do Brasil. Qual é a savana do Brasil? É o Cerrado, que a gente vai falar na próxima aula. E onde ficam as savanas? Em regiões próximas à linha do Equador, principalmente na África, está em amarelo no mapa, na África, no norte da Austrália e na região central do Brasil. Tá? Essas são as savanas, então. Vegetação baixa, árvores de cascas grossas, árvores de caule retorcido e animais bem típicos dessa região. E a biodiversidade não é tão grande assim. E a gente fala agora sobre o deserto subtropical, que é o deserto, basicamente, vocês devem já ter ouvido falar, no maior de todos os desertos do Saara. Essa é uma demonstração do que é esse bioma no deserto. Pouquíssima chuva, pouca umidade, e onde tem pouca umidade, geralmente a gente pode ter também muita variação de temperatura, dias muito quentes, noites muito frias. Por quê? A umidade do ar ajuda a não mudar tanto a temperatura assim. Então, a gente que mora no litoral, a gente não tem tanta variação de temperatura quanto o pessoal que mora lá no interiorzão do estado, lá no oeste, lá para a região de Chapecó. A umidade do ar ajuda a segurar um pouco a variação de temperatura durante o dia. No inverno, no deserto subtropical, não tem isso. Então, você tem dias quentes e noites frias. Pode variar, por exemplo, de fazer 50 graus de dia para 0 graus de noite. Tá? E as poucas plantas que tem são adaptadas à falta de água, como, por exemplo, aquela planta mais típica do deserto, que é o cacto, né? E os animais também são adaptados, principalmente a principal adaptação dos animais do deserto são hábitos noturnos, porque de dia é muito sol e além do sol, aquele calor vem de cima e de baixo, vem da areia, né? Então é calor demais e então os animais eles se abrigam durante o dia e saem para tentar se alimentar mais durante a noite nessa região do deserto. Onde fica um deserto subtropical? Em regiões próximas aos trópicos, especialmente na África, Ásia e Oriente Médio. Essa parte que está destacada aí no mapa. Os trópicos são linhas horizontais, a gente também vai ver isso com calma depois em biogeografia, mas a gente tem no globo terrestre uma linha imaginária central, que é o Equador, e os trópicos são mais duas linhas que ficam entre o Equador e os polos. Tá? Exatamente, mais ou menos ali onde essas regiões de deserto subtropical que estão destacadas no mapa, elas são cortadas pelos trópicos. São dois trópicos, o trópico de Câncer, que é o que fica no hemisfério norte, ou seja, ao norte do Equador, e o trópico de Capricórnio, que é o que fica no hemisfério sul, ou seja, ao sul do Equador.
O próximo bioma que a gente vai ver são os campos ou desertos temperados. Também são desertos, porém ficam em regiões um pouco mais frias. São chamados também de pradarias, pampas ou estepes. Tá? No verão é quente e úmido, no inverno é frio, podendo ter neve em alguns locais, em outros não. Mas a vegetação também é baixa e a fauna ela é composta principalmente por roedores, tá? A gente tem isso aqui no Brasil, tem no Rio Grande do Sul os pampas. O pampa do Rio Grande do Sul não chega a ser um deserto, mas é o mesmo tipo de bioma que a gente chama de campo, ou de pradaria, ou de estepe, ok? Vegetação baixinha, bastante roedores, tá? E geralmente são planícies, não tem muita subida e descida. Geralmente a topografia é bem plana. Onde estão? Em regiões um pouco além dos trópicos, em direção aos polos. Então, se a gente falou no anterior que aqueles desertos ficam em regiões cortadas pelos trópicos, esse aqui fica mais além dos trópicos, ou seja, fica mais ao norte do Trópico de Câncer ou mais ao sul do Trópico de Capricórnio. A gente pode ver ali em amarelinho, na América do Sul, uma parte que pega Rio Grande do Sul e Uruguai. Tá? O Uruguai basicamente é todo pampa, certo? E também tem ali nos Estados Unidos, um pouco na Europa Oriental ali e um pouco na China. Tá? Então esses são os campos ou desertos temperados. O próximo bioma que a gente vai falar são os bosques. Aí é uma coisa que a gente deve estar ligado da seguinte maneira: a gente costuma chamar de bosque um local onde tem várias árvores, mas bosque, na verdade, é uma palavra que denomina um bioma específico, tá? É um bioma com clima mediterrâneo. O que é um clima mediterrâneo? É o clima que existe numa região específica do planeta ao redor do mar Mediterrâneo, ou seja, sul da Europa, norte da África. O verão é seco, ao contrário daqui, onde a gente tem mais chuva no verão. Lá, o verão é seco e o inverno tem chuva e é ameno, ou seja, não chove, não faz tanto frio no inverno e nem tanto calor no verão. Só que a diferença maior entre o verão e o inverno é a quantidade de chuva. No verão chove pouco, no inverno chove bastante. A vegetação é principalmente de arbustos adaptados à seca. O que é arbusto, pessoal? São árvores pequenas? Não, na verdade tem uma diferença entre árvore e arbusto. Árvore, a gente chama de árvore aquilo que tem um caule principal e aí a gente tem os ramos, os galhos saindo deles, galhos ou ramos. Mas a árvore tem um galho principal. O arbusto, ele não tem um caule principal, ele começa a se ramificar desde baixo. Então, toda árvore que não tem um caule que vai até em cima, uma árvore que o caule já começa a se ramificar em uma altura baixa, a gente chama de arbusto, tá? Então, e esses arbustos são adaptados à seca. Por quê? Porque no verão chove pouco. Quais são as adaptações à seca? Principalmente as folhas são pequenas. As folhas são pequenas para quê? Para evitar a perda de água para o ambiente. Tá? Então a gente pode ver até nessa foto aqui, esse arbusto mais próximo, a gente consegue verificar que realmente as folhas dele são pequenas. E a fauna tem predominância de pequenos mamíferos, como esquilos, coelhos, tá? Esse tipo de mamíferos não tão grandes. Encontrado onde? Principalmente próximo ao mar Mediterrâneo, essa parte em verdinha ali, tá vendo? Ó? Espanha, Portugal, Itália e o norte da África. Então, esses bosques predominam principalmente nessa região ali. Tem em alguns outros locais também, mas a predominância principal é ali, sul da Europa, norte da África. Ok? Esses, então, são os bosques. E, finalmente, o bioma alpino ou bioma de altitude. É o bioma das grandes cordilheiras, fica em locais altos, em montanhas, as grandes cordilheiras da Europa, América e Ásia. Tem pouca árvore, alguma vegetação rasteira e clima bastante frio. Frio por quê? Por causa da altitude. O que tem a ver a altitude com frio? Também a gente vai ver mais à frente em biogeografia, que a altitude também é uma característica que influencia no clima, tá? Então, uma foto do bioma alpino ou de altitude, olha aí, pouca vegetação, alguma árvore aqui ou ali,
alguma vegetação rasteira, uma parte não tem nem vegetação, porque está coberta de neve o tempo todo, principalmente no topo das montanhas, um pouco mais baixo, já tem um pouco mais de vegetação, mas no alto é basicamente neve, então é difícil ter vegetação. E esse clima é encontrado apenas nas grandes cadeias de montanhas. Então a gente tem aí em azul essas grandes cadeias de montanhas. Tem os Andes aqui na Europa, as Rocky Mountains os Andes na América do Sul, as Rocky Mountains na América do Norte, ali Estados Unidos, um pouco do Canadá, e os Andes ali na Europa, os Alpes na Europa, né? E as cordilheiras do Himalaia lá na Ásia, onde estão as maiores montanhas do mundo, é onde tem esse clima alpino aí, ou de altitude, ok? Então falamos sobre todos os 10 principais biomas da Terra. A atividade para vocês fazerem é das páginas 6 e 7. E assim a gente termina essa aula de hoje. A gente se vê na terça-feira, às 9 da manhã, na nossa videoconferência semanal. Certo, galera? Então, beijo para todos, se cuidem e até terça-feira. Tchau, tchau.